Curvas de nível. Curvas de nível também são conhecidas pelo nome de isolinhas. No caso mais específico, as curvas de nível, elas são as isoipsas, ou seja, elas vão mostrar para a gente níveis de altitude. Ou seja, as isoipsas ligam pontos de mesmo valor altimétrico, mostrando para nós a diferença de altitude entre as determinadas áreas. As isolinhas podem também representar a declividade do terreno. A gente não pode esquecer. Quanto mais distantes são as curvas uma da outra, ou seja, quanto mais distantes são as isoipsas, menor a declividade. Quanto mais próximas são as isoipsas uma das outras, maior a declividade. Um outro ponto importante é que entre as isoipsas nós podemos analisar o curso do rio. E as isoipsas mostram pra gente para onde que o rio corre, sempre do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Por exemplo, vamos pegar o Bear Creek, um rio lá de Utah, próximo do Grand Canyon, nos Estados Unidos. Ele nasce aqui mais ao norte e ele vem em direção ao sul. Olha só, essa é a parte que ele nasce, essa é a cabeceira do Bear Creek. Então ele vai nascer aqui, que é a região mais alta, né, tá, próximo aqui do pico, né, como vocês estão vendo, e ele vai drenar no sentido sul. Para você saber qual é a margem direita e qual é a margem esquerda do rio, você tem que se posicionar para onde ele corre. É mais ou menos quando você está no metrô, né? E, o maquinista fala desembarque pelo lado esquerdo do trem. Você tem que se posicionar para onde o trem está correndo e aí você vai saber qual é o lado esquerdo, qual é o lado direito. Como o Bear Creek está correndo em direção ao sul, tá certo? A margem direita dele fica desse lado, que é o lado esquerdo no mapa, né? Mas é a margem direita dele, porque ele vai em direção ao sul, tá? E a margem esquerda dele fica exatamente na parte direita dele no mapa, né? Então a gente nunca pode se esquecer que para localizar a drenagem de um rio, a gente tem que saber para onde ele corre. Para saber para onde ele corre, nós temos que ver qual é o ponto mais alto e qual é o ponto mais baixo. Então assim a gente sabe a direção dele. Muito bem. Pegando essa parte específica aqui do Bear Creek, o vestibular ele pode chegar para você e falar assim, bom, então você conhece bem as curvas de nível, qual é a melhor margem para plantar nesse pedaço do rio aqui especificamente? A margem direita ou a margem esquerda? Aí você responderia, porque você vai ver a distância de curvas, a margem direita tem uma distância maior do que a margem esquerda entre uma curva e outra, né? Portanto, a margem direita é melhor para a produção agrícola do que a margem esquerda do Bear Creek, tá? Isso porque eu olhei para as curvas de nível e percebi que na margem direita a distância entre as curvas é maior do que na margem esquerda, demonstrando para a gente a menor declividade do rio. Muito bem, só para vocês verem um pouquinho agora a imagem 3D, né? Aqui já dá para perceber um pouco a declividade, né? As nuances, as feições do relevo, né? Eu vou colocar exatamente esse pedacinho que a gente está analisando no nosso Google Earth. Olha aí, pessoal, aqui é exatamente a região do Bear Creek, do Pace Creek, entre outros rios, né? Aqui é aquela cadeia montanhosa que vocês estavam vendo, né? Essa escarpa, né? E, é claro, o caminho que os rios fazem, ó, até chegar na parte mais baixa. A parte mais baixa que tem menor declividade tem as curvas mais distantes uma do outro. Essa parte que representa o desnível, né? Entre essa área mais baixa e o planalto que você está vendo aqui, tá certo? Tem maiores declividades, né? Como uma área
de escarpa, né, de serra, né, que tem um desnível muito grande. Por isso que as curvas aqui aparecem muito próximas uma das outras. Valeu? É isso aí.